Só que a minha professora quebrou a régua na minha cabeça. Chegar na escola com fome. Ela não vai conseguir aprender, e era o que acontecia com ela. Ela chegava na escola todo dia com fome. Olá, eu sou uma multiprofessora, quer ver? Hoje eu trouxe a minha mãe aqui, Rosana. Oi, pessoal! A minha mãe está aqui para contar para a gente um pouquinho da história dela dentro de sala de aula, como aluna, para a gente ver se tem muita diferença de pouquinho tempo só, né? Há 60 anos, há 69 anos. Uns tempinhos atrás para hoje, tá? Vou entrevistar. Fala que eu te estudo. Conta pra gente alguma coisa que marcou a sua vida escolar. O que me marcou a minha vida, meu pai tinha dado uma régua que era a coisa mais linda, cor-de-rosa. Só que a minha professora quebrou a régua na minha cabeça. Isso marcou a minha vida, que eu vivo contando para minha filha. Ela, ai mãe, eu não acredito. Eu falei, mas eram outras épocas e eu devia ser uma menina terrível para professora quebrar uma régua na minha cabeça, né? Então, você imagina. Mas não justifica, né? Graças a Deus, hoje as coisas mudaram e bastante, porque esse é o tipo de atitude que não dá para se ter mais e não dá para acreditar que existia antigamente, né? Intervalo, recreio. Fala pra gente como que era o seu recreio. Olha, o meu recreio não era sempre, porque a situação era muito difícil. Minha mãe tinha 6 filhos, então para ter um lanche era a coisa mais difícil. E lembrando que ela estudava na escola pública, mas naquela época, como que funcionava? Não tinha, na minha época não tinha. Tinha o pessoal da Caixa, e quem era da Caixa, que falava Caixa, recebia uma sopa que nem as crianças comiam, né? Mas a minha mãe, quando dava, ela fazia um lanchinho de pão com ovo. Só que eu não conseguia prestar atenção na aula, porque aquele cheiro subia no meu nariz e eu queria que chegasse logo. Eu queria que chegasse logo o intervalo para me comer aquele lanche, porque era uma vez no mês que tinha. E era isso, a minha vida não foi fácil, mas eu consegui chegar onde eu cheguei. A minha mãe passou por muita dificuldade, muita fome, perdeu o pai muito cedo, né? Com quantos anos? 9? Eu tinha 9 anos quando meu pai morreu. E a mãe dela com 6 filhos, todos pequenos, escadinha, estudava em escola pública, pagava aluguel, a mãe dela não trabalhava, então foi uma situação muito difícil, para você ver como a escola evoluiu, né, daquela época para cá, porque hoje a escola ela dá uma base, uma sustentação para as famílias, né? Ela auxilia as famílias, porque não adianta nada uma criança chegar na escola com fome, ela não vai conseguir aprender, e era o que acontecia com ela. Ela chegava na escola todo dia com fome e não conseguia aprender. E o dia que ela levava o lanche, ela não conseguia aprender também, porque ela ficava pensando no lanche que ela tinha para comer. Então, o assistencialismo da escola muitas vezes é necessário. Eu gostava de querer participar, mas era difícil. Aí um dia a professora falou, Rosana, você não quer pôr bandeirinha na sala de aula? Queria pôr bandeirinha, que era época junina. Aí o que eu fiz? Falei, eu quero, eu quero. Aí eu quebrei o lustre da escola. Aí a professora veio e falou que tinha que chamar meu pai. Eu comecei a morrer de medo, porque meu pai ia ter que pagar o lustre da escola, que era a escada que quebrou. E meu pai não tinha nem dinheiro para dar comida para nós, que dirá para pagar um lustre da escola. Tempos difíceis, né? Também aprontava um pouquinho, né? Mas coitada de mim, né? Fui pegar uma escada, quando que eu imaginava que eu ia quebrar aquele lustre? Pois é. Foi uma... E lembrando, só para contar um pouquinho para vocês, na época havia reprovação. Quantas vezes você fez o primeiro ano? 4 vezes. 4 vezes. Então vocês imaginam, na quarta vez, as crianças desse tamanho e ela, a última da fila, claro, porque ela já é alta, 4 anos na frente dos outros, vocês imaginam o tamanho que devia ser essa pessoa. Era muito triste, muito triste. Era muito triste porque eu via meus amigos tudo indo e eu ficando para trás, eles indo e eu ficando para trás. Mas cheguei aonde eu queria.
Pois é, graças a Deus, né? E há esforço também. Então, eu quis mostrar um pouquinho a história da minha mãe aqui para vocês verem que tudo é possível, não importa a sua condição hoje, não importa de onde você venha, você tem que lutar, você tem que batalhar. Minha mãe, depois de muito tempo, começou a trabalhar, conseguiu adquirir as coisas dela, casa, carro, né? Com muito esforço, teve a própria empresa. Então, você precisa se esforçar quando você quer alcançar um objetivo, né? Não importa a sua história lá atrás, você não tem que ficar olhando para o passado, você tem que olhar para frente. Bem isso mesmo. E assim, a escola, gente, por mais que ela tenha conseguido os objetivos, conseguiu tudo aquilo que ela queria, ela conseguiu conquistar, mas a escola, ela é um apoio, né? A família precisa estar junto com a escola, é uma ligação família e escola, mas a escola muitas vezes é o único apoio que aquela criança vai ter. Então, o olhar para a criança dentro da escola também é muito importante. Na época, os professores acabavam me chamando para falar dos meus outros irmãos, que também tinha dificuldade. E eu ficava naquela, porque minha mãe não tinha condições de ir na escola, ela nunca foi assim nas reuniões, e a gente gostaria que fosse. Só que a mãe não ia, sabe? Isso deixava a gente triste, porque minha mãe tinha que trabalhar. E meu pai muito menos, porque meu pai bebia, né? Então foi uma fase difícil da minha vida, eu querendo ajudar os meus irmãos, sendo que eu precisava de ajuda também. E isso era uma coisa que eu queria falar. E às vezes é um olhar que o professor, a maioria acaba tendo, né? Porque você não tem que olhar só aquele aluno que está ali, você tem que pensar o que tem por detrás daquela criança, né? E assim, muitos professores têm esse olhar, mas muitos faltam ainda esse olhar, né? E então pensa, repensa se você está na profissão certa, se é isso mesmo que você quer para você. Reveja a sua maneira de trabalhar, porque às vezes a gente também erra, né? Então não custa a gente rever, mudar, tentar modificar, tentar melhorar. E é isso. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, filha. Estou de férias, estou passando as férias com a minha mãe. E nós estamos aqui curtindo um friozinho na praia, porque até agora só fez frio, mas tá bom, né? A vida de professor é assim mesmo. Quando tem férias ainda tem frio e chuva. Mas o que vale a pena a gente estar junto hoje. É isso aí. Um beijo para vocês. E por favor, dá um likezinho, não custa nada ajudar a professora aqui. E se não der o like, eu vou tirar ponto. Vou descontar ponto, pode ter certeza, né, mãe? Lógico. Dá um like aí para minhas amigas me verem também e os meninos, para ver que tudo a gente pode. É querer, é poder. Eu sempre quis e eu cheguei onde eu cheguei. É isso aí. Beijo de novo para vocês. Tchau, tchau.